Satisfação, chuchuzinhos do Papo de Gel, cá estamos para mais uma aula de geografia para trabalhar com eles, os abalos sísmicos ou famosos terremotos. Sim, e detalhezinho, essa aula está completamente ligada a outras aulas que a gente tem aqui no canal, que vão trabalhar, por exemplo, com os limites de placa tectônica. Temos aulas sobre limite transformante, convergente e divergente. Já assistiu, não assistiu? Então faz a tua obrigação moral e coloca o teu joinha ali embaixo. Hoje eu finalmente consegui lembrar no início do vídeo. Tá? Então vamos lá, olha só. Quando a gente está trabalhando com abalos sísmicos, a primeira coisa que tu tem que ter na cabeça é que eles vão ter diferentes causas, certo? Diferentes motivos. A maior parte, a grande, maciça maioria que a gente tem dos abalos sísmicos, dos terremotos, tem uma causa que é o movimento de placa tectônica, certo? Existem outros motivos para os terremotos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas o principal é movimento de placa tectônica, beleza? E a gente vai entender um terremoto, ou um sismo, ou um abalo sísmico, nomes diferentes para a mesma coisa, como uma ruptura repentina, um deslizamento em uma falha ou fratura geológica, gerando vibrações que se propagam em todas as direções, ou seja, aquela área intracrosta. O que eu quero dizer com isso? É lá embaixo, é na crosta terrestre, no interior da crosta terrestre, que a gente vai ter uma estrutura de falha ou uma fratura, e no momento que tu tem essas placas e elas se movimentam, isso vai levar a uma liberação de energia, e essa energia se propagando é o que a gente vai entender como um abalo sísmico. Tá? Então eu tenho atrito entre placas, elas se movimentam e libera energia, barbada. É que nem tu arrastar uma mesa, né? Se tu não levanta a mesa, eu sou professor de escola, e aí quando eu digo assim, vamos ajeitar essa classe, vamos ajeitar essa sala de aula, o pessoal começa a arrastar a mesa, e aí começa cara, aquilo ali é atrito e tá fazendo com que as coisas que estão sobre a classe de aula ali, a caderno, estojo, começa a sacudir. E aí de vez em quando tem um cabeça que deixa cair as coisas, enfim, tá? Mas é isso. Então, esse movimento com atrito libera energia. Esse é o terremoto. Chuchu, e aí, pensando, vamos pegar primeiro esse grande, o principal motivo desses abalos sísmicos, que é o movimento de placa tectônica. O que a gente tem? Deixa eu pegar uma canetinha vermelha aqui, 90%, tá, da energia das tensões geológicas, ou seja, dos terremotos, vão se dar em borda de placa tectônica. O que isso quer dizer? São os terremotos chamados interplacas. Chuchuzeira, te liga, eles estão acontecendo na borda da placa tectônica, certo? Então, lá no limite entre uma placa tectônica e outra, aqui entre o limite dessa placa e dessa, eu tenho lá na crosta, eu tenho um movimento, e nesse movimento eu vou ter a liberação de energia. Então, se eu pegar aqui, eu trouxe esse mapa da América do Sul para mostrar o seguinte: a maior parte dos terremotos da América do Sul está acontecendo nessa região aqui, que é a área de limite entre a placa sul-americana e a placa de Nazca, famosa placa de Nazca, pique de Tita, mas tá ali, onde há um limite convergente, placa sul-americana e placa de Nazca se chocam, placa de Nazca vai subductar, ou seja, ela vai ser empurrada em direção ao manto terrestre, e a placa sul-americana ela vem por cima, formando a Cordilheira dos Andes. E nesse processo todo, a gente vai ter terremotos acontecendo. São terremotos interplacas, acontecem entre uma placa, no limite de uma placa com outra. Tá? A maior parte dos terremotos que a gente tem no mundo são terremotos interplacas. Agora, geologicamente falando, a gente também tem um outro tipo de terremoto que vai se dar numa região intraplaca. O que é a intraplaca? É no centro de uma placa tectônica. Então, por exemplo, esses aqui, um terremoto que vai acontecer, sei lá, a gente vai falar o terremoto mais forte já registrado, se deu no Chile, década de 1960. E aqui, o que acontece? Ele vai ser um terremoto interplaca, porque ele está exatamente na borda da placa tectônica sul-americana. Quando a gente está trabalhando com os movimentos tectônicos, os abalos sísmicos, melhor dizendo, intraplacas, eles vão acontecer aqui, em alguma região no centro da placa tectônica. Olha só, essas regiões mais centrais, o miolo de uma placa tectônica, são regiões mais estáveis, perfeito?
Isso não impede que nelas aconteçam terremotos. Acontecem, mas de forma menos intensa, uma magnitude menor, tá? E em menor profundidade. Geralmente os tremores que a gente tem em tremores interplacas, tremores intraplacas, né? No miolo da placa tectônica, eles têm uma profundidade menor, eles vão acontecer ali até uns 20, 30 quilômetros de profundidade. Os terremotos interplacas, esses aqui, ó, que nem o do Chile, eles tendem a ser mais profundos. Beleza? Então, o fato de um tremor intraplaca acontecer numa área mais estável, em menor profundidade, tende a fazer com que eles tenham menor magnitude. Então, a gente vai ter terremoto no Brasil? Sim, tem. Não te acredito. Se lá o teu professor de geografia disse assim, o Brasil, como está no meio da placa tectônica, não tem terremoto, é mentira. Mentira, calúnia, difamação. Claro que tem. O Brasil, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tem muito terremoto. Só que como o Brasil está no meio da placa tectônica, por ser uma área mais estável, eles tendem a ser de menor magnitude e nem sempre eles são perceptíveis. Então cuidado, muito cuidado com isso, tá? Então fica esperto nisso aí. Tem terremotos interplacas e intraplacas. Mas, reforço, pensando no principal motivo dos abalos sísmicos, que é movimento de placa tectônica, beleza? Então vamos lá. E aí como é que a gente vai fazer para medir esses tremores? A gente tem duas formas de medir. Primeiro, a gente pode medir através da intensidade de um tremor. Essa intensidade sísmica, ela mede os danos físicos causados pelo terremoto. Ela vai ser medida, essa intensidade é medida através da escala de Mercalli, tá? E essa escala de Mercalli, ela tem diferentes níveis, que vão classificando os terremotos de acordo com o poder destrutivo que ele possui. Então, por exemplo, no nível 1, olha só, vibrações só registradas por instrumentos. Um instrumento que a gente vai usar, que é o mais comum para se medir terremotos, é esse aqui, ó. Esse aqui, chuchuzinho, para quem não está ligado, prazer em conhecer, sismógrafo, tá? Clássico, lá em filmes de terremoto, tem aquela agulha trissensível, qualquer coisa ali, ele já começa a agitar, tremor de terra, salvem crianças e mulheres primeiro. No nível 2, olha só, pessoas em repouso em andares altos já sendo um tremor, já dá uma tremelificada. Olha para o lustre já está mexendo, aquela coisa. 3, sentido por algumas pessoas no interior das habitações, objetos pendurados balançam. Balançam? Está em outra língua isso aqui, certo? Tá? Enfim, e assim tu vai até chegar no nível mais grave, que é esse aqui, ó. Destruição total, a topografia alterada. Então altera a estrutura, o solo vai ser modificado, vai ter rupturas, fissuras ali acontecendo. Então, esses danos, eles são indicados, eles vão ser mensurados pela escala Mercalli, tá? Só que, claro, a gente vai ter uma outra escala, que ela é muito mais famosa, ela é muito mais comum, né? Que é a escala que vai medir a magnitude de um tremor de terra. A magnitude é a medida de energia desprendida por um terremoto. Chuchu, que a gente falou antes, né? Aquela liberação de energia, aquela onda vibracional, é isso, ela vai ser medida pela escala Richter, famosa escala Richter. Quem nunca aqui ouviu falar de uma escala Richter, levanta a mão. É uma medida quantitativa que mede a magnitude dos terremotos, tá? Então, intensidade é o poder destrutivo de um terremoto, medido pela escala Mercalli. Escala Richter mede a liberação de energia. Chuchu, essa escala Richter, ela vai ser criada, né, lá na década de 30, em 1935, pelo Richter, Charles Richter, e pelo, como é que é o nome do cara? Beno Gutenberg, né? E aí os caras vão pegar exatamente isso, medindo essa onda sísmica, e exatamente as medições de ondas sísmicas é que vai ajudar, por exemplo, a entender as camadas, o que a gente acredita que existam, sejam as camadas internas da Terra, núcleo interno, núcleo externo, manto, a formação deles, enfim, muito bem em cima dos estudos dessas ondas sísmicas. Mas o fato, olha só, tem um ponto bem importante, tá aqui, ó, o sismógrafo, né, que a gente mencionou antes. Essa escala não possui limites, tá? E é diferente de um município.
Mas olha só, não possível limites. O que eu quero dizer com isso? Vamos fazer aqui, ó. A escala Richter, ela vai de 0 a 10, tá? Mas no sentido de não possuir limites, da seguinte maneira: no momento que tu tem um terremoto muito intenso, um terremoto que vai ser o maior já registrado, de magnitude muito elevada, e ele está lá, um terremoto de 10 na escala Richter, cara, sei lá, 10,7, pode ser, né? Nunca teve. Mas daí tu vai pegar essa reguinha e tu espicha para o lado, até 12, até 11, até 12. Então, a gente tem uma escala Richter que vai até 10, porque o terremoto mais forte já registrado foi de 9,5. Tá ligado? Então, se eu tivesse, a gente vai, vamos pegar uma dica de filme maravilhoso, né? Como não falar dele, do Dwayne Rock Johnson, né? Naquele clássico da sessão da tarde, Terremoto, a Falha de San Andreas, onde ele é um cara que salva as pessoas, né? Trabalha com salvamento, e aí tá todo mundo morrendo por um grande terremoto e ele vai se preocupar basicamente com a família dele, né? Normal. Mas enfim, olha só, Chuchu, o grande lance é o seguinte: naquele filme, no início do filme, que é a parte talvez ali, né, mais aproveitável, a ideia de um grande terremoto da Falha de San Andreas, temos aula aqui sobre limite transformante, falamos da Falha de San Andreas, ou da Falha da Anatólia, na Turquia, mas enfim, há um terremoto muito grande, e esse terremoto ultrapassa essa escala até 10, a escala vai ser muito mais intenso. Então, beleza, a gente não tem esse limite, tá? Os terremotos, a gente vai ter uma escala Richter que vai até 10, né? Porque a gente está medindo ali basicamente o terremoto, tem como referência o terremoto mais forte já registrado. Mas enfim, então vamos lá. E essa escala Richter, ela é logarítmica pela madrugada, e aí começa a me dar um calorão, começa a ficar nervoso, porque tipo, eu não vou explicar logaritmo aqui, né? Professor de humanas, eu me nego. Tem esse professor de matemática, colega meu, amigo meu, que já tentou me explicar logaritmo e não entra. A cabeça da pessoa de humanas tem uma dificuldade mortal com a matemática, né? E aí o seguinte, mas o que acontece? Sem dizer o seguinte, que essa escala logarítmica, ela, e aí quem está estudando vai saber logaritmo muito melhor que eu, obviamente, ela tem, né? Ela vai de grau em grau, e o grau seguinte tem uma diferença de amplitude de vibrações 10 vezes maior. Então, por exemplo, assim, se a gente pegar, né, um terremoto, vamos pegar aqui, vermelho escuro, terremoto de 3 na escala Richter, magnitude de 3 na escala Richter, né? Esse aqui vai ser 10 elevado a 3. Mais ou menos isso. E aí começa a suar, porque o medo de falar besteira aqui é grande. Ou seja, ele vai ter uma magnitude aqui de 1000. Né? Então, olha só, esse o de 0 tem uma magnitude de 1, 10, 100, 1000. Aí eu vou pegar um terremoto, sei lá, de magnitude 4, ele já vai ser 10 na 4. Né? Já vai ser ali de 10.000. Se eu pegar um tremor de magnitude 5, aí eu já tenho 10 na 5, né? E eu vou colocar aqui do lado, ele vai ter aqui 5 zerinho. Opa, zerinho não é aqui, pontinho não é ali, é aqui, né? 100.000, beleza. Ou seja, esse terremoto de 5 na escala Richter, ele vai ser 100 vezes mais forte que esse aqui de 3. Tá entendendo? Então, nessa lógica, quando a gente está pensando num terremoto de magnitude, sei lá, 2 na escala Richter, vai dar fazer isso aqui, deu uma tremidinha. Agora, quando eu chego um de 9, 8, 9, rapaz, já começa a acontece, tomara que tenha ficado focado, né? Mas é loucuragem, claro. E o ponto é esse: a maior parte dos terremotos, olha só, 90% dos casos não passa de 7 tem uma magnitude até 7 na escala Richter. Quando eu estou pensando de 7 para mais, eu vou dizer o seguinte: ele pode ser um terremoto forte ou intenso, tá? Então de 7 a 8 ali ele é forte, mais que 8 ele é intenso. Se a gente vai pegar de 5 a 7, ele vai ser moderado, menos que isso ele é leve. Então, dessas variações, beleza? Mas lembra, na escala Richter eu estou trabalhando com a magnitude
basicamente a quantidade de energia liberada. Bom, e aí nós precisamos regressar aos princípios básicos, que é o seguinte: quando a gente estava falando dos terremotos, né, que a gente falou ali de medir a magnitude a partir da escala Richter, tem uma questão que é bem importante, que é o seguinte: o local lá no interior da crosta terrestre, da litosfera, em que a gente tem aquela liberação que eu falei lá no início da aula, né, do atrito ali liberando energia, essa região bem no coração da crosta tem um nome, a gente vai chamar de hipocentro. Hipocentro ou foco do terremoto. É a área em que ele está acontecendo, em que a gente teve aquela área de liberação de energia centrada exatamente naquele ponto. Então é o hipocentro. E o local em superfície, diretamente ligado, diretamente acima, né, do hipocentro, é o epicentro do terremoto. Então, geralmente, quando a gente vai pegar uma reportagem, uma notícia, vão falar: o epicentro do terremoto foi em tal local, a 200 quilômetros, geralmente da capital do país, para dar uma referência de localização, né? Então, esse epicentro é o lugar em superfície, mas o terremoto aconteceu aqui, em profundidade, dentro da crosta. Esse lugar em profundidade, hipocentro ou foco; em superfície, epicentro. O grande lance é que tu tem que entender que quanto maior essa distância, tá? Maior a distância entre o hipocentro e o epicentro, vamos colocar aqui, distância maior, tá? O terremoto vai ser sentido no epicentro com menor intensidade. Isso é um ponto importante. Se eu tenho uma distância maior, o hipocentro é muito profundo, esse tremor de terra vai ser sentido mais suavemente no epicentro. Agora, se o hipocentro está próximo da superfície, aqui no epicentro eu vou sentir com maior intensidade, tá? Então, essa distância aqui ela vai ser importante porque ela acaba determinando, né, muito a intensidade que a gente vai sentir do tremor aqui em superfície, no epicentro. De boas? Vamos? Então vamos lá. Falamos aqui, bora. E aí, olha só, tinha que falar dos recordes, né? Top 5 terremotos que a gente teve, os mais fortes já registrados, de maior magnitude, né, que a gente tem segundo a base de dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos. A gente vai ter um terremoto, o primeiro deles, o mais forte já registrado, no Chile, né, em 1960, 9.5 magnitude, é a escala Mercalli. Não, é a escala Richter, não te perde. 9.5 na escala Richter. Chuchu, extremamente forte, um troço violentíssimo, mas o de maior magnitude já registrado. Beleza, tá aqui, número 1. Depois, década de 60 ainda, o segundo de maior magnitude já registrado, 9.2 no Alasca, tá? Aquele lá próximo ao Estreito de Bering. Aí depois a gente vai pegar aqui, na Sumatra, esse aqui eu me lembro, 2004, não faz tempo, né? 20 anos já, mas enfim, para mim parece que foi ontem. 9.1, aqui assim, pegou a parte sul ali da ilha da Sumatra, na Indonésia. 2011, mais recente, esse aqui também na memória, 9, tem alguns lugares que aparece com 9.1 na escala Richter, no Japão, tá aqui ele, e o 5 em Kamchatka, na Rússia, né, na parte leste da Rússia, também próximo ao Estreito de Bering, magnitude 9, tá, lá em 1952. E aí, um ponto importante que eu quero que tu te ligue é o seguinte: Chuchuzitos, quando a gente está trabalhando, né, com essas, se tu reparar, esses terremotos, claro, tem terremoto que a gente teve agora, janeiro de 2023, agora, né, terremoto muito intenso aqui na Turquia, né, na falha na Anatólia, pegou ali a divisa com a Síria, Turquia e Síria. Enfim, terremotos acontecendo em Taiwan, agora 2024, no ano que eu estou gravando essa aula, aconteceu um aqui em Taiwan. Mas o que acontece? O grande lance é que a gente tem a maior parte, deixa eu até pegar aqui, opa, peguei errado, aqui, este aqui eu vou pegar em vermelhinho. A maior parte dos terremotos, eles vão acontecer nessa região aqui, de boas? Que é uma área conhecida como Círculo de Fogo
do Pacífico, ou Anel de Fogo do Pacífico. Essa região ela apresenta a maior concentração de vulcões ativos do planeta e a maior ocorrência de terremotos. Só para ter uma ideia, 80% dos terremotos que acontecem no mundo acontecem ao redor do Oceano Pacífico, pegando terremotos interplacas na borda das placas tectônicas, da placa de Nazca, da placa do Pacífico, da placa australiana, da placa das Filipinas, enfim, né? Então é nessa área em torno do Oceano Pacífico. Cara, 80% dos terremotos que a gente tem no mundo acontecem exatamente nesse círculo de fogo. Então tu vai ver que os mais intensos, os de maior magnitude que a gente tem aqui, ó, Chile, Alasca, Sumatra, Japão, Rússia, todos eles. E aí, eu vou te largar outro aqui, ó. E aí tem um porém. Pelo critério do número de vítimas fatais, o terremoto de 2010, a gente vai voltar a falar desse terremoto mais adiante, no Haiti, é ainda o mais mortal da lista do Serviço Geológico dos Estados Unidos. 316 mil mortos. E aqui a gente tem que fazer uma discussão que ela é muito importante, que lá para o final da aula eu quero voltar nela, tá? Mas é o seguinte, vai fazer uma prova de Enem, vai fazer uma prova de vestibular, uma prova de concurso, atenção no que eu vou te dizer agora, fica ligado, ligadaço. A magnitude de um terremoto pode ser intensa, mas ele não vai ter um número de vítimas fatais tão elevado, dependendo do lugar onde ele acontece. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o terremoto do Japão em 2011, magnitude maior, concorda? 9 na escala Richter. O do Haiti, ele foi de 7, esse terremoto aqui, ó, de 2010, teve magnitude 7,0 na escala Richter. O terremoto no Japão, ele foi de maior magnitude, concorda? Então, beleza, 9 na escala Richter, gerou uma tsunami gigantesca, foi muito filmado, enfim. E esse tremor, ele gerou basicamente 16 mil vítimas fatais. Muitas delas mortes em função da tsunami que teve. Mas olha só, um terremoto de magnitude muito maior gerou um número muito menor de vítimas no Japão. O terremoto do Haiti em 2010, no ano anterior, né, o de 2011 aqui do Japão, 7 na escala Richter e um número absurdo de mortos. Essa é uma reflexão que tu tem que fazer. Acontece que quando tem um terremoto acontecendo num país que tem condições econômicas muito grandes, né, muito elevadas, tu tem tecnologia nesse país que ajuda a reduzir os danos e o número de vítimas pelo terremoto, ou até pela tsunami. O Japão foi esse exemplo. O Japão tem todo um sistema, a gente vai falar isso lá no final da aula, vários sistemas de amortecimento, né, sistemas de amortecimento ali para terremotos, para evitar que prédios venham abaixo. Tu tem barreiras anti-tsunami, tudo bem, né? Elas foram refeitas depois, se viu que elas tinham que ser mais estruturadas depois do tsunami de 2011, mas tu teve um investimento. O Japão, como é um país que recorrentemente tem terremotos, houve um investimento pesado em tecnologias para tentar reduzir os impactos, né? E a mortalidade em função de um terremoto, de uma tsunami, certo? Ah, mas lá teve a tsunami de 2011 lá por causa do terremoto e tal, e chegou a dar um vazamento nuclear radioativo na usina de Fukushima. Beleza, mas tipo, o Japão tem grana, depois de 2011, tem grana para reestruturar, melhorar o sistema anti-terremotos, tá ligado? Agora tu vai pegar o Haiti como comparação, cara, o Haiti é o país mais pobre da América, do continente americano. Não tem o mesmo poder econômico para chegar lá e bancar sistema de amortecimento de prédio, barreiras anti-tsunami, não sei o que, não sei o que. E aí tu tem um terremoto de magnitude menor, gerando mais vítimas, né? Então, isso é um ponto importante. A questão dos investimentos do país onde tu tem um tremor de terra, ele vai ser determinante no número de vítimas. Tá? Maior ou menor poder econômico. Show? Tá? Então, fica ligado isso aí que é interessante. Tá bom? Olha só, falei lá no início da aula o seguinte, a gente tem diversas causas para os terremotos. Uma causa principal, movimento de placa tectônica. Ok. Entretanto, a gente tem outros motivos. Tá? Esses outros motivos, na sua maioria, levam, olha só, a tremores. Tá?
em áreas mais restritas e de baixa magnitude. Então lá na escala Richter vai dar tá, 1, 2, 2,5, 3, né? Menores. Então o que acontece? A gente vai ter basicamente motivados por acomodação de terra. Então, bastante comum em terrenos onde a água subterrânea atua em rochas que dissolvem facilmente, por exemplo, calcário. A gente tem a formação de relevos kársticos, cavernas, etc. E aí tu imagina, por exemplo, tem uma grande caverna subterrânea. Show de bola? Terreno, solo calcário, de calcário, a água infiltrou, né? Foi promovendo uma intemperização, uma erosão desse calcário de forma subterrânea, formou uma grande caverna. Cara, a gravidade, ela não perdoa ninguém, né, Chuchu? Vai chegar uma hora que essa caverna perde sustentação e vem abaixo, desmorona. Essa acomodação, pô, se eu tenho o peso de uma estrutura superior que desmorona nessa caverna, cara, tu vai ter a terra tremendo. Claro, uma limitação geográfica, né? Então tu tem uma área muito menor e com uma magnitude muito baixa. Não é uma placa tectônica se movimentando, é uma acomodação de solo, uma caverna que desmoronou, mas isso vai gerar o tremor de terra. A gente vai ter atividade vulcânica, sim, salabim, bim, 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 bim. Atividade vulcânica, tentei fazer uma sublinhada aqui, deu errado, atividade vulcânica. Então, tu vai ter todo o movimento do magma, lá na câmara magmática, o magma escoando ali pelo chaminé para entrar em erupção, todos esses movimentos ali que está no vulcão pode gerar terremoto. Tanto que tem uma galera que se liga, né, junto a vulcões adormecidos, ou em atividade, ou semi-atividade, tu tem sismógrafos. Quando esse sismógrafo começa a enlouquecer, opa, te liga, pode ter uma erupção vulcânica. Tu tem um borbulhar daquele magma dentro da crosta ali, no cone vulcânico, e uma hora ele vai sair. Então ele começa a agitar as estruturas rochosas e aí tu vai ter um terremoto. Acomodação dos solos após fortes chuvas. Vou dar um exemplo aqui, exemplo nacional. Vou pegar aqui, ó, cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, em 2024. Chuvas intensas, né, aquelas chuvas extremas no Rio Grande do Sul, em maio de 2024. Caxias do Sul fica na Serra Gaúcha, e aí teve, né, o solo se acomodando, teve deslizamentos de solo, e o solo meio que se acomodando, depois desses deslizamentos, gerou tremores. Então, a galera em Caxias do Sul estava apavorada, porque assim, teve chuva pra caramba, desmoronamento de solo. E depois, deu 2 dias, o solo começou a tremer, né, terremotos, e o pessoal, pô, só faltava uma invasão alienígena. Por quê? O solo, depois de todo aquele solo encharcado, ele começa a acomodar deslizamentos de encosta, essa estrutura, né, que a gente tem ali, que é o rigolito, vai se acomodar. Isso pode gerar tremor de terra. Áreas de mineração subterrânea, tá? Ou de exploração de aquíferos. Então tu pode ter processo, né, de subsidência, tu vai acabar tendo uma acomodação do solo. Aqui, mineração subterrânea, a gente pode citar um exemplo nacional. Maceió, né, tá vivendo isso. Então, por exemplo, a extração de salgema lá em Maceió, pela Braskem, está promovendo a acomodação do solo, e isso vem gerando uma série de tremores. Áreas de construção de usinas hidrelétricas, chuchuzinho sim, salabim, mimim também. Olha que loucura. Por quê? Tá ligado? Tu tem um rio, né? Tu constrói uma usina hidrelétrica, tem uma barragem ali. Tu começa a represar a água, tu forma um reservatório gigantesco de água. E nesse reservatório, o peso dessa água no reservatório é tão grande que tu pode gerar uma acomodação de solo. A região, né, não estava acostumado com aquele peso de água, porque o rio passava e ia embora, tu represou essa água, tu pode ter tremores de terra em função disso. E aí eu coloquei aqui testes bélicos nucleares. Isso aqui não tem exemplo nacional, né? Mas é outro fator, tá? Chuchuzitos, beleza? Esse aqui de usinas hidrelétricas aqui no Brasil também teve vários casos já registrados. E o fato é o seguinte, o lance é que esses aqui, ó, mineração subterrânea que nem Maceió, exploração de aquíferos, usinas hidrelétricas e testes bélicos, são sismos induzidos pela ação humana. Então, a gente também tem isso. Tu pode ter terremotos causados pela ação humana. Até quando vai construir uma estrada, de vez em quando, um túnel, que o pessoal explode as rochas com dinamite, isso também pode gerar um terremoto. Tá? Então, fica ligado que tem esse detalhezinho sórdido aqui. E aí vamos falar de Brasil. Quando a gente está falando de Brasil, olha só, lembra que a gente falou no início,
Tem tremor de terra sim no Brasil, não esquece, e eles acontecem por dois motivos principais, tá? Então, o primeiro e o mais comum no Brasil é o seguinte, ele está associado ao acúmulo de energia no interior da placa. Então, os terremotos no Brasil que acontecem aqui são intra-placa, área central, o Brasil está no meio da placa tectônica, sul-americana, não esquece. Essa energia resulta da reativação de antigas falhas geológicas e isso pode gerar novas falhas, né, que vão dissipar energia. Então te liga só, olha só, a maior parte dos terremotos, olha as bolinhas azuis aqui, ó, magnitude, tá? A maioria é de magnitude muito baixa. Repara, não está acontecendo lá grandes tremores de terra no Brasil, certo? Um ou outro que vai dar uma bolotinha um pouquinho maior, mas o resto da bolotinha é pequena. A figura acima mostra sismos históricos, né? Histórica e instrumental desde 1724. Os círculos azuis são eventos relatados historicamente. Ou seja, não tinha lá, por exemplo, um sismógrafo para medir a magnitude, né? Então é só no disse-me-disse. E os círculos vermelhos representam os tremores registrados a partir de sismógrafos. Aí sim, a gente já está usando a escala Richter. Então tá. E aí tu vai reparar que a bolotinha deles aqui, ó, tudo piquititita, né? Nada muito significativo. Então maior de 6 aqui, ó, tu basicamente não encontra no mapa. Beleza? Aí o que acontece? A gente vai ter algumas falhas geológicas no Brasil que são bem importantes quando a gente está trabalhando com isso aqui, né? Essas falhas a gente vai chamar de zonas sismogênicas, tá? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui amarelinho, olha só, região do Recôncavo Baiano, clássico, né? A gente está pegando essa área aqui, ó. E aí, pô, tu vai pegar Salvador, Chuchu, Salvador, pô, a cidade alta, a cidade baixa ali em Salvador, a gente tem um elevador Lacerda, é isso, é uma falha geológica. Então, um bloco subiu, um bloco desceu, tu tem a cidade alta e a cidade baixa. Então, aquilo ali é uma área sujeita a tremores de terra, tá? Não só ali em Salvador, mas na região no entorno. A região de Samambaia e João Câmara, no Rio Grande do Norte. Dá uma olhadinha ali. Palhano, no Ceará, dá uma olhadinha aqui. Depois a gente vai ter outro, a gente tem o Agreste Pernambucano, também é uma área, uma zona sismogênica. A gente vai ter a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, e tu repara que assim, ó, a ocorrência intensa de tremores nessa região. A gente vai ter os arquipélagos de São Pedro e São Paulo, ilhas oceânicas brasileiras, que também tem tremores de terra. Então esse é o motivo, né, que tu vai ter a maior parte dos terremotos aqui no território brasileiro. Eles estão ocorrendo em áreas de falhas geológicas e vão sofrer uma reativação aí nos últimos tempos, certo? Bom, acontece o seguinte, dentro disso tem uma outra causa, que é isso aqui, ó, a proximidade com países andinos. E nisso a gente vai dar um destaque para quem? Ninguém mais, ninguém menos que ele, o Acre. Repara só essa parte aqui, ó. Quantidade de bolotinha vermelha que tem ali na região do Acre. Chuchu, vou pegar aqui no vermelhinho. Aqui a gente vai ter nessa região entre a placa de Nazca e a placa sul-americana, lembra, convergência de placa tectônica, as placas estão colidindo, choque de placa, a gente vai ter formação da Cordilheira dos Andes, terremotos acontecem. E nisso, o que a gente pode entender? Esses tremores aqui, tá? Deixa eu fazer aqui, ó, que acontecem, por exemplo, no Acre, não só no Acre, mas em outros lugares, mas o Acre principalmente, são o que a gente chama de tremores reflexo. Tremores reflexo, tá? Ou seja, o terremoto aconteceu aqui, sei lá, na costa peruana e ele vai ser sentido aqui no território do Acre. Por quê? É um reflexo, tá? Então isso pode acontecer. São esses tipos de terremoto, né, esses tremores reflexos são mais comuns nos estados que fazem divisa com os países andinos. Então, eu vou pegar aqui, olha só, Mato Grosso do Sul, aqui Rondônia, vão ter alguma coisa, aqui no norte da Argentina, tu vai ver, ó, bastante terremotos também, a maioria deles aqui terremotos reflexos, tá? Então, são dois motivos que a gente tem no Brasil. Esse aqui, que a gente falou antes, né, é o principal, mas a gente também tem alguns tremores reflexos acontecendo mais na parte oeste do território brasileiro. Show de bola? Show. E claro, são terremotos no Brasil, voltei, no
Brasil os tremores são de baixa magnitude. Então a gente não vai sentir a terra tremer de forma colossal. E por isso que quando acontece um tremor um pouco mais um pouco de maior magnitude no Brasil, a galera já se apavora, porque não é o nosso comum. Uma vez eu fui, morra de inveja, eu fui para Peru, lá na capital do Peru, em Lima, na beira do mar, né, olhar o mar, olhar o Pacífico, e tinha uma placa gigante assim, ó, cuidado, atenção, zona sujeita a tsunami. Pô, tá louco? Não me assusta? E aí não passava nem Wi-Fi. Mas, tipo, pra quem mora em Lima, tipo, ver que a placa ali não é nada, é o normal, é o dia a dia, né? Mas pra quem mora num país onde não está acostumado a ter tremor de terra, já deu um sustito. Mas legal, eu confesso, queria sentir um terremoto, queria ver a terra tremer. É uma experiência que eu gostaria de viver ainda. A parte da tsunami eu tiro, mas o tremor eu queria sentir, tá? Bom, efeitos. O que a gente tem como consequências de um tremor de terra? Chuchuzada, olha só, efeitos. Temos aí, né? Obviamente, edificações que acabam desabando, né? Causando mortes, vítimas fatais, feridos, acaba gerando desabrigados. E a gente vai ter, muitas vezes, ali ocorrência de incêndios, podem ocorrer inundações, maremotos, popularmente chamado de tsunami, e tá aqui ela, ó, tsunami. Lembra, maremoto é o nome oficial, tsunami é o nome popular. É que nem ciclone tropical e furacão, né? Deslizamentos de terra, e aí gerando outros tremores de menor magnitude. E aí quando a gente está trabalhando com uma tsunami, olha aqui, o hipocentro, lembra? A área de ocorrência do terremoto lá dentro, na parte da crosta terrestre, e o acontece ali, e o epicentro está no fundo oceânico. E aí, Chuchu, claro, se o epicentro aqui é o fundo oceânico, né? E esse fundo oceânico sacode, a água que está aqui em cima vai sacudir também. E aí tu vai gerar uma dispersão energética, e essa energia nas águas vai levar à formação de ondas gigantes, os maremotos. Só que o grande lance é que a gente tem ainda tremores mais leves que tendem a acontecer após um grande tremor, após um grande sismo. Então são o que a gente vai chamar de terremotos ou tremores secundários. Dá o terremoto mais intenso, quando a gente teve em janeiro de 2023 na Turquia, na Síria, aconteceu isso, deu um terremoto mais intenso, foi de 7 alguma coisa na escala Richter, né? E aí depois, no outro dia, já deu um tremor menor, no outro dia deu já um outro tremor, são tremores secundários. E isso acaba prejudicando, lógico, né? Porque fica mais difícil fazer o resgate, fica mais complicado ter uma assistência à população, né? Então complica ainda mais, mas se sabe que existem esses tremores, então tem que ficar muito ligado. E aí a gente volta para aquela discussão que a gente estava fazendo antes, que era o seguinte, né? As mortes podem ser evitadas por meio de planejamento, de emergência, conscientização, né? Claro, planejamento de emergência, e aí entra um ponto que a gente falou, né? Que tem que ter grana, conscientização, construção de edifícios que não colapsem. E aí, por exemplo, eu trouxe aqui, ó, isso aqui é um protótipo, né? Que mostra como, por exemplo, é um dos sistemas que a gente vai ter, no caso do Japão, para evitar tremores. Olha, onde não tem um sistema, como o prédio balança mais, e onde tem, como ele balança menos. Então, isso torna ele mais resistente. Só que assim, para construir esse sistema, Chuchu, tu concorda comigo? Que precisa de muita grana. A gente teve um terremoto agora em 2024 em Taiwan, né? Taiwan. E a gente tem um dos prédios mais altos do mundo em Taiwan. E lá também tem um sistema antissísmico. Não é que nem esse do Japão, não é que nem esse aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Não vai dar. Tá. Não é que nem esse do Japão, de tu ter amortecedor no interior. Depois procura aí, né? Terremoto em Taiwan, prédio mais alto do mundo, que ele vai mostrar o sistema. É tipo uma grande bola de aço dentro do prédio que dá o equilíbrio. Cara, a engenharia é massa pra caramba, pra quem gosta. Mas tudo isso precisa de muita grana. Esse que é o ponto. Aí tu vai pegar os países mais pobres, que nem o terremoto que eu falei antes, na Turquia, na Síria. Cara, a área que ele ocorreu ali no sul da Turquia, na divisa com a Síria, uma área muito pobre. Tu teve uma devastação gigantesca, várias pessoas morrendo. No Haiti, que nem a gente falou lá em 2010. Essas regiões mais pobres não tem grana para investir num sistema desse. E aí, quando há um tremor, às vezes, mesmo com uma magnitude menor, tu vai ter um número muito significativo de vítimas. Porque as condições econômicas do país, da região, não permitiram, ou talvez às vezes não houve nem interesse,
e investir em sistemas de mitigação desse problema. Bom, encerramos com eles os exercícios. Sim, sabe, bim. Olha isso aqui, ó. O terremoto, nem em 2017, o terremoto de 8.8 na escala Richter, magnitude, que atingiu a costa oeste do Chile, olha aí, ó, em fevereiro, provocou mudanças significativas no mapa da região. Segundo uma análise preliminar, toda a cidade de Concepción se deslocou, rapaz, olha isso, 3 metros para oeste. Não é pouca coisa. Buenos Aires, na Argentina, moveu-se cerca de 2,5 centímetros. Santiago, capital do Chile, cidade mais próxima ao local do evento, deslocou-se quase 30 centímetros para o oeste do sudeste. A cidade de Valparaíso, no Chile, e Mendoza, na Argentina, também tiveram suas posições alteradas significativamente. 13 e 8,8 centímetros. Rapaz, olha o que é a força do diabo nesse terremoto. E aí, o que a gente está falando? Pô, eu tive uma magnitude muito elevada, e aí o Chile está em área de borda de placa tectônica, região, né, de terremotos interplacas, e eles são de grande magnitude. Para deslocar 3 metros uma cidade é muito chão. Beleza, vamos lá. No texto, destaca-se um tipo de evento geológico. Tá, que evento geológico é esse? Terremoto, de boas? Para frequente em determinadas partes da superfície terrestre. Esses eventos estão concentrados aonde? Vamos lá, tá falando de terremoto, é esse evento aqui, ó. Vamos ver as alternativas. Letra A, em áreas vulcânicas. Pô, a gente falou que pode ter terremoto no vulcão, não pode? Pode. Onde o material magmático se eleva, formando cordilheiras. Não, pera, cordilheira é outro. Isso aqui é tectonismo, né? Tectonismo. A gente está falando de cordilheira montanhosa, é basicamente fruto do tectonismo, do choque, da convergência de placa tectônica, onde a gente vai ter movimentos orogenéticos. Então aqui errou no final, não pode ser. Letra B, faixas costeiras, tipo no litoral, onde o assoalho oceânico, o fundo do oceano, recebe sedimentos. Tá, provocando tsunamis? Chuchu, não, né? Concorda comigo aqui? Não. Os sedimentos vêm do continente, pelos rios, são despejados nos mares e tal, e isso gera tsunami? Não faz nem sentido isso aqui, eu acho. C. Estreitas faixas de intensidade sísmica no contato, pode ser, no caso desse aqui, ó, é exatamente isso, no contato de placas tectônicas. No caso do Chile, placa de Nazca, placa sul-americana. Próximas a dobramentos modernos, o dobramento moderno que a gente tem no Chile, antes. Legal, CD. Escudo cristalino. Epa. Te liga, já te dou a barbada. Tem uma aula aqui sobre estruturas geológicas. Vai dar a tua olhadinha lá. Onde as rochas são submetidas ao processo de intemperismo. Tá bom. Com alterações bruscas da temperatura. Pera aí, mas a área de escudo cristalino, não é uma área sujeita a terremotos. Quer dizer, mas tanto quanto é uma área de bacia sedimentar. Não é a estrutura geológica que vai me levar à ocorrência desses tremores, mas é o fato de estar numa área de contato de placa tectônica ou numa área de falhamento. Essa falha pode estar numa bacia sedimentar, pode estar num escudo cristalino, então isso aqui não é obrigação não, hein? Letra E. Áreas de bacia, mesma lógica. Áreas de bacia sedimentar antigas, mesma coisa. Localizadas no centro. Se é no centro, menos ainda, né? Menos ainda. Conhecidos como pontos quentes, hotspots, chuchu. Exemplo maior de hotspot, te dá aqui, ó. Hawaii. As ilhas, o arquipélago do Havaí, basicamente são ilhas vulcânicas. Mas isso não tem a ver com ser um ponto quente, ser uma área sujeita a muitos terremotos. Até pode ter, mas não é isso. Cara, vamos ficar aqui com a letra C de carambola. Bela questãozinha aí, Enem. Essa aqui, complicadinha, mas letra C, certo? Próxima. UniOeste 2023. Novo terremoto sacode a cidade do México. Olha só. 2023, a prova. O terremoto foi ali, ó, 2022. E isso já é uma dica Golden Magic para ti. Vai fazer a prova, vai fazer um vestibular, fazer um concurso. Se teve no ano que tu vai fazer a tua prova, teve um grande tremor de terra, fica ligado, porque os vestibulares, as bancas gostam de pegar essa notícia e transformar num gancho
para discutir as questões geomorfológicas. Então, 2024 teve um terremoto em Taiwan. Pode ser o gancho, claro, não vai trabalhar só com Taiwan. A questão tende a ser mais abrangente, mas vai usar aquele elemento como gancho para fazer a questão. Que nem em 2023 teve um terremoto na Turquia e na Síria, que a gente mencionou na aula, e em várias provas depois estava lá o terremoto na Falésia da Anatólia. Então, muita atenção aí. Tá, vamos lá. Novo terremoto sacode a cidade do México, magnitude atingiu 6,8 e estremeceu prédios na cidade do México. Uma morte foi reportada até o momento. Pô, tá bom? Uma morte só, tá ok. Sobre terremotos e temáticas associadas, a questão vai ser abrangente, mas usou o terremoto no México como gancho. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. A escala Richter é o nome dado ao encontro de diferentes placas tectônicas e configura um local. Não, a escala Richter não é um local. Ele é uma escala, uma forma de medir com ocorrência de terremoto. Não, tchau. Tá. B. Quando o mar fica agitado e as águas do litoral recuam de forma semelhante a uma maré baixa, tá? Em seguida surge uma grande onda devastadora, tá? Tsunami. Configura-se um tufão, um furacão, mas eita louco! Não. C. Os sismos do México são explicados por seu território estar localizado sobre a placa de... né? Cara, onde a gente falou que era a placa de Nazca? Chuzinho, eu vou até voltar. Aqui, ó. Olha onde está a placa de Nazca. É a Piquitita aqui assim, ó. Tá mais ou menos aqui assim. Tem a placa do Pacífico. Placa do Pacífico. Gigantona, maior. E a placa de Nazca Piquitita subductando sobre a placa sul-americana. Onde é que está o México aqui? Nem aparece. Não. Viajou. Não, essa aqui, tá? Então, placa de Nazca. Não. E próximo da placa de San Andrés. Aqui, proximidade com a placa de San Andrés, tudo bem. Mas placa de Nazca, não. Hipocentro. Lembra que a gente falou? Hipocentro e epicentro? Hipocentro é o local ou ponto da superfície terrestre mais próximo onde mais se sente o global. Não. Hipocentro não é na superfície. Na superfície, lembra? A superfície é epicentro. Epicentro. Então, não. E letra E, então pode ser essa aqui a nossa resposta. Os terremotos podem causar tsunamis. Tá, a gente viu. Vibrações do solo, sim, que é o terremoto. Deslizamentos de terra, perfeito. Reativação ou abertura de falhas geológicas, é verdade. E até alterações na rotação da Terra. Aí tu vai dizer assim, mas aí exagerou. Não, pode. Tá? Um terremoto de grande magnitude pode sim afetar a rotação da Terra. Então, chuchuzinhos, ficamos com a letra E de ETA. Essa aqui é boa questão. Gostei. Pô, pronto, chegamos nela. Fulvestinha, 2021. O terremoto indicado na figura ocorreu no estado da Bahia no dia 30 de 8 de 2020. Olha a prova, 2021, olha a data do terremoto, 2020. Falando, elas adoram usar terremotos como gancho. Com magnitude de 4,6 na escala Richter, atingiu cidades do Vale do Jiquiriçá e do Recôncavo Baiano. Falamos da região, essa área aqui, ó, próximo a Salvador. Sobre terremotos em geral e sobre este aí especificamente, é correto afirmar, letra A, são gerados por intrusões são gerados por intrusões em maremotos. Um terremoto é gerado por um maremoto, um terremoto é gerado por um maremoto, por uma tsunami, ou a tsunami é uma consequência do terremoto? É a consequência, né? Então, tchau pra ti. Letra B, são gerados em razão da presença de falhas geológicas. E seu estudo, aqui, né, no caso, esse aqui, e seu estudo traz conhecimento da geologia do território brasileiro. Legal, já disse legal, vamos para C. Tem início pelo soerguimento da crosta, processo tectônico, epirogênese, e o do dia 30 de 8 de 2020 teve sua origem na Bacia Amazônica. Mas pera aí, Chuchu, Bacia Amazônica é do outro lado do
Brasil, como assim? Teve sua origem na bacia amazônica e deu o Xablablau aqui, no troço no Vale do Jiquiriçá, no Recôncavo Baiano. Não, né? D. Tem início com a divergência da crosta continental. Divergência? Tipo, peraí, mas nesse caso aqui a divergência ela é relativa, porque a divergência, a gente tem uma placa sul-americana, um limite divergente com a placa africana, mas um limite convergente com a placa de Nazca. Então, meio estranho. Tá, mas vamos lá, da crosta continental. E o do recôncavo baiano provocou impactos até na Serra Gaúcha. Não. São gerados pela abertura de falhas, tá? E importante para o conhecimento do núcleo do planeta Terra, explorado na região. Sim. Tu vai ali no Vale do Jiquiriçá, na região próxima ao Recôncavo Baiano, e tem um buraco lá que tu põe o olho e tu fica assim, olha o núcleo, mas que bonitinho. Chegamos no núcleo do planeta. Chuchu, mas faça-me um favor, Fulvestre, vai criar vergonha na tua cara. Dizer que isso aí é uma alternativa? Não. E se alguém marcar essa letra E, pelo amor de Deus, toma um beliscão na orelha, né? Letra B, de... Bora para a próxima questão. Questão 4. Na manhã do dia 2 de outubro de 2021, um terremoto de magnitude 5.9 na escala Richter foi registrado a cerca de 165 km da cidade de Tarauacá, no Acre. Acre, lembra? Bem próximo, então, ali do limite da placa sul-americana com a placa de Nazca. E embora essa magnitude possa ser considerada alta, realmente, 5.9 não é pouca coisa, é que nem esse aqui, ó. Cara, esse aqui, 4.6, já é bem elevadinho também, né? Passe alto para os padrões brasileiros, assinale a única alternativa correta que apresenta as razões para que o abalo sísmico não tenha representado potencial destrutivo para essa região brasileira. Então vamos lá. Letra A. Predominância de formações geológicas do tipo sedimentar. Então, áreas de bacia sedimentar. No Acre, tem área de bacia sedimentar? Tem. Bacia sedimentar amazônica. Ok, antiga. Em que o comportamento rúptil, Chuchu, é a facilidade ou não de tu ter falhamentos, né? Fraturamentos da crosta. Então, o comportamento rúptil dos materiais constituintes dificulta. Não. Se é rocha sedimentar, eu não vou dificultar, eu vou facilitar, né? Eu vou ter um comportamento rúptil onde eu tenho um facilitador para a formação de falhas, fugiu o termo agora, falhas, ai, tô ficando velho, falhas, não lembro, fissuras, a idade não vem sozinha. Facilita a ocorrência de falhas e fissuras, facilita a propagação de ondas de choque. Então isso dificulta aqui, errado. B. Baixa densidade demográfica, pouca gente em relação ao espaço, né, a densidade demográfica por habitantes por quilômetro quadrado, associada a edificações de baixo porte. Tá. Portanto, adaptadas aos recorrentes abalos sísmicos que ocorrem na região amazônica. Peraí. Chuchu, ficou meio estranho, né? Não sei se tu reparou, mas assim, parece que isso aqui é uma adaptação a baixa densidade demográfica e edificações de baixo porte, parece que são adaptações a terremotos da Amazônia, mas não é uma adaptação, é uma questão de histórico de ocupação da região. Tu está pensando no interior do Acre, a região amazônica. Então a baixa densidade demográfica não é uma adaptação, é simplesmente o resultado de um processo histórico de difícil acesso para chegar naquela região. E as edificações de baixo porte também. A questão tem a ver muito mais com a questão socioeconômica da região. E outra coisa, tá? Então esse adaptado aqui, mais ou menos, certo? E outra coisa, recorrentes abalos sísmicos que ocorrem na região amazônica não são recorrentes. Então não pode ser B. C. Ocorrência em grande profundidade, tá? Né? Ocorrência em grande profundidade, pode ser, o que representa uma grande distância entre o epicentro ponto de ocorrência, e o hipocentro, ponto de choque.
Mas não é o contrário? É o contrário. Então vamos fazer aqui, ó. Tu te liga, a área de ocorrência, Chuchuzinho, é o hipocentro. Lá dentro da crosta. A área de choque onde tu vai sentir o impacto é na superfície, epicentro. Então aqui está trocado. Malandramente. Eu sobrou a D. Ocorrência em grande profundidade, tá? Beleza. Resultando em grande distância entre o hipocentro, ponto de ocorrência, tá? E o epicentro, em superfície, ponto mais rapidamente atingido pelas ondas transversais e longitudinais. Aquelas ondas de choque, né? Estão se propagando. E o ponto primeiro que elas vão atingir é o lugar diretamente acima da superfície, que é o epicentro. Sem sombra de dúvida. Marcamos aqui, letra D. Ah, boa questãozinha. Dá várias coisas aqui para refletir. Legal. Chegamos na Federal de Santa Catarina. Agora é a festa da alegria. Olha aqui. Pergunta 2016, penúltimo exercício, tá? Localização do terremoto no Nepal e na Índia. Então tá aqui. E aí olha com a UFSC é uma mãe. A UFSC é uma mãe. Olha aqui que ela colocou. A área de ocorrência, tem um mapa aqui, tu sabe onde é que está acontecendo, tu sabe aqui, ó, a placa euroasiática, tem a placa indo-australiana, a área aqui, ó, de convergência de placas, Cordilheira do Himalaia, aquela coisa toda, Nepal, capital Katmandu, e o terremoto magnitude 7.8. Ó, do Haiti aqui, ó, os dois que a gente falou, ó, ó, aqui deu 8.9 aquele de 2011. Enfim, isso meio muda. Mas enfim, tá aí, tá? Mas, olha só, mais de 60 tremores secundários foram sentidos. Lembra aqueles? Logo depois, né, que acontece? Então tá aí. Bom, Chuchu, o terremoto ocorrido no Nepal nesse sábado, dia 25 de abril de 2015 terremoto, prova 2016. Não falo mais nada. Vem se mostrando particularmente mortal, com mais de 1.000 vítimas registradas até o momento. Mas o país está acostumado a esse tipo de evento. Na região do Himalaia, né? Dobramento moderno, resultado da convergência entre a placa euroasiática e indiana, já foram registrados outros terremotos significativos, como este mais recente, de magnitude 7.8. Isso ocorre porque no Nepal situa-se uma das regiões de maior atividade sísmica do mundo. Basta olhar para os Himalaias para entender o que isso significa. Perfeito, lindo demais. Sobre a formação. E aí a questão é o que é isso, ela dá o gancho ali com matemática e cada afirmação que tu tem que analisar versa sobre matemática, né, daquele conteúdo ali. Então, geomorfologia, cada afirmação vai ser uma coisa. Sobre a formação geológica do planeta Terra, é correto afirmar que 1. As placas tectônicas são bastante rígidas. Sim, né? É tipo, né? A crosta. Por isso exercem pressão umas sobre as outras, beleza? Originando assim vulcanismos, ok? Tsunamis? Não. A tsunami é o resultado de um tremor de terra em fundo oceânico. Calma lá. Então, não. 2. As placas tectônicas estão em constante movimento. Fato. Se movem lentamente, mas estão se movendo. E vários terremotos são associados, são ocasionados pela energia liberada do choque entre elas. Perfeito. É o que a gente falou. O motivo principal dos terremotos é isso aí. 4. O Brasil está situado entre a... Como assim? O Brasil está situado entre a placa antártica e a placa africana. Não, chuchuzinho. Olha só, o Brasil tem a leste a placa africana, a oeste a placa de Nazca, ao sul da placa antártica. Então, como assim o Brasil está situado entre a placa antártica e a placa africana? E olha só a continuação, o que afasta o risco de qualquer tipo de tremor, mesmo de grau baixo. É mentira! Então, tchau pra ti. 8. Devido a fatores geológicos específicos, não é possível associar terremotos a vulcanismos. A gente falou que uma das causas, não tão frequente, de tremor de baixa magnitude, são os vulcanismos. Então, assinão aqui, errado a 8. 16. A litosfera, não esquece, é a mesma coisa que crosta, sinônimo, é a camada rochosa que cobre a Terra. Sim. Tem o núcleo externo, núcleo interno, o manto e a litosfera, a crosta. Perfeito. E agora começa a dar o
o medo da soma, né? Agora começa a chegar na parte da matemática, eu vou ter que somar torcendo para 32 e 64 serem erradas, senão eu vou ter que fazer a conta aqui e vai complicar. A teoria da deriva continental, lembra? Teoria do Alfred Wegener, que falava lá do Pangeia, aquele papo todo, teve grande impacto quando foi criada em meados do século XX. Contudo, estudos mais recentes demonstraram que ela não é verdadeira, devido às causas e consequências. Devido às causas e consequências do aquecimento global. Chuchu, primeiro, ela foi comprovado que ela é verdade. Teve o Pangeia, tá? Ou a partir da teoria das placas tectônicas, que se entende as placas tectônicas, movimentos tectônicos, por aí vai, se volta a teoria do Wegener, ele vai dizer, bom, realmente, ele estava certo, né? E, tipo, não tem nada a ver com aquecimento global. Então, felizmente, tiramos 32 e eu espero ficar aqui com o número 18, porque eu já fiz a conta de cabeça. Toma! Não sei o logaritmo, mas sei somar. 64. A Terra continua em transformação, porque as forças que vêm do interior do planeta, tá, mantêm os continentes em movimento. Show. Aqui tu pode pensar os movimentos convectivos do manto terrestre, que basicamente é o que vai movimentar as placas tectônicas. Então, essa 64 é verdadeira. E aí vamos ter que somar 64 mais 16. Aqui vamos fazer aqui, ó, 6 mais 4 dá 10, né? 6 mais 1 dá 7, mais 1 dá 8, 80, mas tem esse 2 aqui, ó. Então é 82. Toma. Última, para fechar com chave de ouro. Chuchuzada, olha aqui. SPSEC, Aman, interprete o mapa a seguir e marque a alternativa correta. O que é isso aqui? Olha só, isso aqui em roxo. Anel de Fogo do Pacífico, Ring of Fire of Pacific, né? Então tá aí aquela área que eu falei para vocês que tem a maior ocorrência de vulcanismos, de terremotos. 80% dos terremotos estão aí. Círculo de Fogo do Pacífico. Então vamos lá, assinale a alternativa correta. O Anel de Fogo do Pacífico recobre áreas pouco povoadas. Espera aí, povoamento é densidade demográfica, é habitante por quilômetro quadrado. Tem um número baixo. Japão, Japão é pouco povoado, Japão é muito povoado, populoso e povoado. Filipinas, povoado. Indonésia, muito povoado. Então, espera aí, já está errado. B, o cinturão sísmico, ou seja, essa área do Círculo de Fogo do Pacífico, é constituído por cordilheiras montanhosas, fato, tem a Cordilheira dos Andes aqui, se tu quiser pensar, né, Serra Mestra, rochosas, aqui a gente tem uma série de montanhas também, fossas oceânicas, fato, estão elas aqui em azul, ó, Fossa das Marianas, por exemplo, tá aqui ela, maior profundidade que a gente tem no mundo, e arcos insulares. O que é um arco insular, Chuchu? São cordilheiras montanhosas que vão se formar no fundo oceânico e elas sobem tanto que o topo delas vai ficar acima do nível do mar. De novo, assiste a nossa aula sobre limite convergente, que a gente vai falar desses arcos insulares. Japão, Nova Zelândia, Filipinas são exemplos de arcos insulares. E ilhas vulcânicas. Pô, só pode saber. Não pode ser outra. Lindo, alternativa perfeita. C, na bacia oceânica do Índico, mas é aqui o Anel de Fogo do Pacífico, ocorre a maior parte dos tsunamis, que são sucessões de ondas maciças produzidas em geral por terremotos marinos, tá? Erupções vulcânicas e desabamento de grande escala. Realmente, Chuchu, tsunami não vem só de terremotos, mas tsunami pode ser gerada a partir de uma grande atividade vulcânica em área oceânica, de um grande desabamento de uma parte de uma ilha, tal, em área oceânica, isso pode gerar uma tsunami. Mas assim, o problema é que a maior parte dos tsunamis acontece aonde? No Pacífico, junto às áreas do Anel de Fogo do Pacífico. Então no Índico, não, né? Tanto que assim, ó, tsunami lá da Indonésia foi aqui e a do Japão tá aqui ela, né? A gente vai ter no Chile também. Então esse Índico ali ficou estranho. Cerca de 90% dos terremotos registrados no planeta ocorrem no chamado Anel de Fogo, né? Beleza, é a maioria, que se estende por 40 mil quilômetros em forma de ferradura. Ok? A leste das Américas, meu chuchuzinho, olha a Rosa dos Ventos aqui, bebê. Pô, leste é pra cá, oeste é pra cá, sul é pra cá.
Então, a leste das Américas é aqui, ó. Onde está o Atlântico. Não, né? E a oeste da Ásia, ô Chuchu, a Ásia está aqui, então aqui eu tenho o leste da Ásia. E metrópoles como Tóquio, São Francisco, Los Angeles, Paris e Londres sofrem abalos sísmicos e terremotos devastadores no último século. Tóquio, tudo bem, 2011 a gente teve um, né? Não foi ali em Tóquio, mas próximo. São Francisco e Los Angeles está junto à Falha de San Andrés, então terremoto, né? Agora, tu lembra de algum terremoto intenso que deu em Paris ou em Londres? Tu lembra? Puxa pela memória. Não, né? Então. E aí tu vai ver que Tóquio, São Francisco e Los Angeles, todos eles estão no ciclo de fogo. Ó. Tóquio está aqui. Vou pegar outra caneta, que esse aqui tá agora já superlotou, né? Tóquio está aqui. Né? A gente tem São Francisco e Los Angeles, aí Paris e Londres saiu do ciclo de fogo. Então, não. Realmente nossa resposta ali é a B. B de... Beleza, terminamos. Eu realmente recomendo que vocês deem aquela olhadinha nas outras aulas aí relacionadas à geomorfologia. Tem coisa boa, ajuda, vai fechando, né, dando os nós que são importantes aí nessas relações dos conhecimentos dentro da geomorfologia. Tá bom? Chuchuzitos, um beijo nas tuas bases geomorfológicas e até a próxima aula.